ia cair, ele chegou em cima de um monte, deitou-se embaixo de um sicômoro e esperou que o fogo descesse do céu. E ele acordou com um calor abrasador. Ele falou, caraca, já começou a cair fogo, aí todo mundo torradinho. Quando ele olha, a árvore que ele estava deitado embaixo secou até a raiz. E era o sol que estava ardendo sobre ele. E ele olha para a cidade inteirinha. Ele, brincadeira, né? Então manda eu sair de lá, eu vou para o navio, me boto no barco, eu entro na boca do peixe grande, sou vomitado aqui na areia de Nínive para dizer que vai todo mundo morrer queimado. E eu que estou torrando, o pessoal está lá, na boa, ele desce até a cidade. Quando ele chega na cidade, o que ele encontra? A narrativa bíblica diz que o rei, junto com toda a população, de joelho, pedindo clemência a Deus. A mensagem dele foi atendida. A diferença de Jesus é que ele falava e cumpria. Todas as orientações contidas no Evangelho, todas, Jesus fez questão de exemplificar para a gente. Então, o que Jesus queria dizer? Se fizeres o que eu mando, se quiseres me seguir, renega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Foi o convite que ele fez. Se nós tivéssemos acatado esse convite, Marquinhos, nós já estávamos num plano de regeneração já há aproximadamente 2000 anos. E não ainda marchando. Desde a chegada dos exilados, lá aproximadamente 150 mil anos atrás, até hoje, como um plano de prova e expiação. Não por vontade da misericórdia divina. Mas Jesus também diz o seguinte, que ele não quer o sacrifício. Ele veio trazer a misericórdia. E nessa misericórdia ele nos propõe a nos melhorarmos. Não tem outro caminho. Não existe outra forma de alcançarmos um patamar diferenciado de evolução sem que nós façamos a nossa mudança. Tem duas palavras dentro da doutrina que muito nos incomoda. Muito. O Espírito Lázaro, ele diz que a grande virtude da nossa geração é o avanço intelectual. E o nosso maior vício, o desinteresse pessoal, o desinteresse fraternal. Nós temos uma facilidade muito grande de ver o sofrimento do nosso semelhante e falar, tadinho dele, e seguimos em frente. Como faz Jesus lembrar-nos, na parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita. Achamos, nos condoemos, mas ainda não somos, como o samaritano, movidos de compaixão para modificar o quadro daquele que sofre, a não ser em determinados eventos, quando nós somos conclamados a participar. Mas de nossa índole mesmo, ainda não temos. Tem uma história que conta, até o Haroldo que conta numa sua palestra, ele diz que um palestrante, ele chegando na casa espírita, o dirigente disse que após aquela palestra, eles sairiam em caravana para dar a sopa aos necessitados, aos irmãos que têm uma situação de rua. E o palestrante pediu para participar da caravana. E foi, né, feliz da vida, porque ele falou, poxa, já fiz a palestra, agora ainda vou coroar, né, meu dia num auxílio aos irmãos que estão numa situação de rua, e ele saiu distribuindo a sopa, abraçando, cumprimentando todo mundo, né, que naquela hora a gente é tão fraterno, né? No dia seguinte, ele ao ir para o trabalho, ele passa na esquina onde foi feita a distribuição da sopa. E veio um rapaz já com aquele borrifadorzinho para jogar água, né, no para-brisa em troco de um trocado. Ele, rapaz, quero isso no meu carro não. Ele, não, doutor, só um pouquinho, qualquer trocadinho. Não, que trocadinho, rapaz, tá pensando o quê? Daqui a pouco eu vou ter que andar com um cofre dentro do carro para dar trocadinho para todo mundo. Aí o rapaz falou assim, doutor, ontem na sopa você me abraçou, né? Já pensou se acontecer com a gente vai falar o quê? Não, é que eu estava com uma dor de cabeça, nem vi que era você direito. Nem limpar, toma o dinheiro. Né? Então, a nossa atitude, num plano de regeneração, ela já não sofre mais essa ação do devo. Será que faço? Será que eu não faço? A coisa está meio complicada? Não. Será automática a preocupação, porque o bem imperará. E o mal, envergonhado do bem, se afastará. É o que Santo Agostinho fala para a gente. Não é historinha da carochinha, não. É fato. É fato. Porque os espíritos, dizem a Kardec, os benfeitores,
que um bem, ele já é superior ao mal, mesmo no plano de prova e expiação. Mas por que o bem não aparece? Ele é tímido. Nós usamos, às vezes, me desculpe a expressão, mas de uma falsa humildade de esconder o bem que eu te faço. Eu não quero que ninguém saiba que eu ajudei Marquinhos. Por quê? Se eu lhe fizer um mal, várias pessoas vão apontar a minha atitude indevida. Uma coisa é você fazer o bem ostensivamente, e outra coisa é você buscar o aplauso do bem que você fez. Temos que saber dosar as nossas atitudes. Quando uma mãe faz um carinho no filho e dá um beijo no filho, ela está pouco preocupada se alguém vai ver o que ela está fazendo. Quando a mãe amamenta o filho, antigamente era mais restrito essa ação, que é uma das cenas mais lindas que eu vejo que eu já vi na minha existência, é uma mãe amamentando um filho. Mas quando ela não está preocupada se alguém vai ver o seu seio à mostra, ela está preocupada de dar o alimento para o filho. Então, quando nós entendemos que o bem que nós possamos fazer ao nosso semelhante tem que ter a mesma amplitude, a mesma ação, aí estaremos propensos a um plano de regeneração. Propensos. Porque o Dr. Bezerra diz, através de Divaldo Pereira Franco, na obra, se eu não me engano, é Tormentos da Obsessão, ele diz que a quantidade de espíritas que chega no plano espiritual dementados, enlouquecidos, é absurdo. Sabe por quê? Porque quando a gente desperta no plano espiritual, a gente fala assim, era tudo verdade. E eu não aproveitei. Eu sempre levei na base da historinha, porque sexta-feira à noite eu já estou liberto da farra do Colégio Atlético Clube ou do Grêmio de Rocha Miranda. Eu não vou mais para esse lugar, isso não faz parte mais da minha história, eu vou para a casa espírita. Mas são ensinamentos que a gente ouve, mas ainda não absorve no nosso dia a dia. Porque sabe aonde você tem que demonstrar todo o seu conhecimento da doutrina espírita? Sabe aonde? Em casa. Em casa. Porque dentro de casa nós somos nós mesmos. A Ivana que eu digo, que é minha esposa. Aí ela fala assim, se falar isso na palestra, já sabe que eu vou te caguetar. Aí eu falo, porque eu tenho que aprender de alguma forma, não é? Falar coisa bonitinha é muito bom. Qual é a finalidade da palestra pública? Sair daqui todo mundo feliz dizendo que, poxa, o Evaldo falou, fez uma palestra legal. Não gostei da palestra do Evaldo, porque ele me fez pensar. É esse o objetivo da palestra pública. É esse o objetivo. Na semana passada, Marquinhos, eu fiz uma palestra lá no Lar de José, lá na Ilha do Governador, e eu estava falando sobre... Obrigado. Desafios atuais da família espírita. E eu comecei a falar do relacionamento entre filhos e pais, que é muito conturbado. Você permite fazer só um pequeno preâmbulo sobre isso? Porque eu disse lá e penso assim, e fiz assim. Na minha cabeça não tem essa história de que minhas filhas não queriam ir para a evangelização. Não tinha opção, vai. E minha liberdade, quando você pagar suas contas, você tem a sua liberdade. Enquanto você não pagar, quem vive embaixo do meu teto lê da minha cartilha. É antigo e certo isso. Então eu falei, e não tem essa, filho ter... Não, qual é essa? Deixa eu mexer no teu celular. Ah, mas tem senha, qual é a senha? Pô, mãe, minha senha? Filho não tem que ter privacidade, não. Porque a privacidade do filho está atrelada a uma consciência que está em informação. Então, se tiver privacidade, vai ter acesso a determinadas informações que vão ser perniciosas. Então, minhas filhas não tinham nenhuma privacidade nesse aspecto. Na época da mocidade, quando nós estávamos na fase da mocidade, a minha caçula falou assim, ô pai, eu não tenho livre-arbítrio? Tem. Completamente que você tem. Então, por que eu tenho? E o sábado, lá, a mocidade lá na União, é sábado, 8 horas da noite. Para jovem é uma data maravilhosa. Verdade. Aí ela falava assim, e qual a minha liberdade, pai? Eu falei, olha só, o mês tem 4 sábados. Então 3 é da mocidade e 1 é teu. Se pisar na bola, perde esse que era teu também. E fiz assim. E não dei nenhuma chance de negociação. Sabe por quê? Porque os filhos são os maiores talentos que Deus nos empresta. E quando chegarmos na espiritualidade, Marquinhos, o que tu fez do talento que eu te confiei? Ela falou, não, senhor, sabe por que ela tinha, assim, era meio nervosinha, não queria muito.
indo, né? Batia o pé, batendo o pé ou não, ou carregada, ou arrastada, mas vai. Mas é compromisso nosso. O espírita, ele não pode alegar o desconhecimento do ser imortal que nós somos. Se nós somos, eu sempre digo isso, nossos filhos, já dizia Khalil Gibran, não são nossos. E eu costumo dizer, de anjo não tem nada, a não ser aquela teoria do anjo decaído, né? Que tem antigamente. Minhas filhas são anjos decaídos, não tem nem asa para aquilo, entende? Então são responsabilidades minhas. Por quê? Porque muitas das vezes a gente pergunta assim, qual é o planeta ou o mundo que eu vou deixar para os meus filhos e para os meus netos? Não perguntamos isso? Ecologicamente falando? Alguém se pergunta quais são os filhos e os netos que vão deixar para o planeta? A gente não se pergunta. Se nós queremos um plano de regeneração, eu tenho que propiciar uma regeneração na minha vida, na minha casa, com a minha família. Não é o fato de eu estar dentro de uma casa espírita, falando do Evangelho, falando das aulas kardecianas, que é garantia de que eu estarei a um passo da regeneração, porque não estarei. Não estarei. E Kardec e Santo Agostinho ainda fala o seguinte, ele diz, eu botei cola aqui, que senão a gente esquece, né? Ele bota aqui que no plano de regeneração, nós somos amparados ainda pelo orgulho que silencia o nosso coração, que nós somos orgulhosos, pela inveja que nos tortura, e não é só a inveja daquele vizinho que comprou um carro novo, não. É uma inveja, sabe? Puxa vida, que mensagem bonita que fulano recebeu na psicografia, né? Eu só recebo assim, o espírito sofredor, então meia dúzia de palavras. Isso também é inveja. Isso também é inveja. Tá? Ódio que nos sufoca. Porque quando a gente permite que a doença do ódio se instale em nossos corações, nós ficamos sufocados, mas tão sufocados a ponto de ter um câncer. Quando a gente não fala em plenitude. Então, a nossa atitude enquanto plano de regeneração é uma reforma íntima. Não pense. Hoje me perguntaram assim, tá vendo? A corrupção a que ponto chegou? Eu falei, rapaz, tá bravo mesmo. Tu sabe que eu ainda continuo ainda jogando papel no chão? Eu queria ver, Aldo. Eu estou falando de corrupção. Eu falei, e como você quer ato mais corrompido do que eu não seguir uma norma instituída por uma lei humana, que é jogar o meu lixo pessoal na caçamba de lixo? Porque eu estou tirando Chico chama de médio da limpeza, né, o gari. Tirando o gari da função dele de limpar uma rua para vir catar o meu papel. Eu estou corrompendo ele. Então, para que você possa ter uma ideia de mudança a nível nacional, você tem que mudar o seu comportamento individual. O espiritamente? Deveria? Não. Pelo conhecimento que já tem, não. Mas 9 horas da manhã, de domingo, bate palma no portão, nossos irmãos da igreja protestante. O que a gente fala para as crianças? Diz que eu não estou. Aí a criança fala assim, ô mãe, eu vou para a escola, tá? Vai com Deus. Aí descobre que não foi. Ela aprendeu com quem mentir? Com a gente, não foi? Então não existe mudança de plano de regeneração se não for interior. Porque os discípulos chegaram perto de Jesus e falaram assim, mestre, Jesus já tinha ensinado a rezar o Pai Nosso, não é? Aonde devorar? No templo, nas sinagogas ou nos campos? Jesus mandou orar onde? No silêncio do vosso lar. No silêncio do vosso lar. Por que Jesus falou isso? É que para você não passar vergonha de ficar rezando alto? Não. É que dentro de casa nós estamos nós mesmos. Nós homens, as meninas não precisam bater palma, mas eu vou falar para eles. Nós homens ainda achamos, né, amor, que lavar uma louça eu estou ajudando a Ivana. Meu Deus, quem é que mora naquela casa? Só a Ivana eu vou visitar. Então, eu almoço o quê? Prato descartável? Joguei fora? Ou é prato de louça? Não é? Eu bebo água onde? Tem muitos de nós que bebem água, está na sala. O copo fica na sala. Aí levanta, vai na cozinha, pega uma fruta. Come a fruta, a casca fica na sala. Se a criatura divina já levantou para ir lá, por que não pode botar o copo na mão e levar também?
É plano de regeneração, gente. São detalhes da nossa vida, porque o espírito ele é feito de detalhes. Por isso que temos esse processo evolutivo do ser unicelular até o homem de Neandertal de 1,5 bilhão de anos, porque começamos a construir automatismos celulares. Por exemplo, se eu falar agora todo mundo vai piscar 15 vezes. Tem que parar para piscar que vou piscar. Vai? Não, é automático. Esse automatismo nós aprendemos na evolução. Hora passando. Na evolução que nós nos propomos como princípios espirituais até chegarmos a princípios inteligentes. Para que nós cheguemos a um plano de regeneração, eu, Evaldo, tenho trocentos milhões de coisas para mudar. Porque senão, a proposta é um novo exílio para um plano primitivo. Por quê? Porque eu tenho que aprender, porque Santo Agostinho diz que mesmo que nós erramos, possamos errar inúmeras vezes, Deus não quer o nosso aniquilamento. Deus quer a nossa recuperação. Então, se eu não tenho condições de acompanhar a tua evolução, ao contrário, estou atrapalhando, então eu vou ser levado para um plano mais primitivo, aonde a ideia, a saudade do jardim, do paraíso perdido, irá me acompanhar, como nós temos até hoje, naquela figura simbólica de Adão e Eva no paraíso. Essa é a proposta do plano de regeneração. No plano de... o progresso, mas quem não vai dar para falar do progresso? Porque a gente não pode falar o que a gente não conhece. Como é que a gente vai falar da progressão dos mundos que a gente só conhece? Aí, Santo Agostinho bota assim, plano primitivo, plano expiatório, plano de prova, não, plano de exílio, plano de prova, plano regenerador, plano feliz e plano ditoso. Como é que você vai falar? Como é que você vai chegar perto de uma criança e explicar a ela como é que o avião voa? Que a gente não sabe. E vai tentar explicar. Então nós não temos condições de compreender o que vem a ser um plano feliz e um plano ditoso. Podemos almejar isso. Como eu dei como parâmetro um plano de regeneração nosso lar, poderíamos dizer que um plano feliz seria a Aurora Nova, que é onde a mãe de André Luiz habita. E André Luiz ficou tão extasiado que não queria voltar para o nosso lar. E ela falou, não, filho, não dá para ficar aqui. Porque se nós fôssemos agora, por um absurdo da lei de evolução, né? Fôssemos recambiados para um plano de felicidade, sabe o que ia acontecer? Íamos ficar entediados, porque não temos ainda condições de compreender o que é felicidade. Não no sentido espiritual do termo, que muitas das vezes a felicidade para muitos de nós é o Flamengo ganhar do Vasco ou o Vasco ganhar do Flamengo. Estou feliz, beleza. É uma felicidade efêmera, que vira euforia. Felicidade, como os espíritos nos colocam, é um estado permanente de consciência tranquila. A gente sabe que existe, mas não sabe o que é. Então, a finalidade da gente em relação ao capítulo 3 do Evangelho, primeiro, é consciência da nossa necessidade evolutiva. E perder aquele oba-oba que o espírita sabe mais do que todo mundo. É justamente esse o nosso problema. Porque temos tantas informações e aproveitamos tão poucos. Mas ainda, a misericórdia de Jesus não nos abandona jamais. Sabe por quê? Que Jesus nos apresenta, eu falei tanto de matemática, mas uma matemática que para a gente ainda é absurda. Que Jesus fala que o mal que nós fizermos é o mal e teremos que resgatar esse mal. Agora, o bem, Deus centuplica o bem que nós fizermos. Então, nem que seja por interesse matemático, vamos fazer o bem para termos centuplicado pelo amor infinito de Deus, através de Jesus, dos nossos mentores, para que a gente possa caminhar em direção a um plano de regeneração. Porque Jesus já disse, lá há 2000 anos, eis que os tempos são chegados, e a árvore que não der bons frutos, como João Evangelista fala, será cortada e lançada no fogo externo. Então essa afirmativa de que os tempos são chegados, já nos acompanha há 2000 anos. E em todas as casas espíritas, as mensagens espirituais sempre vêm com uma frase constante: o tempo é agora.
que seja agora, pelo menos para a nossa reconciliação com a nossa inteligência em termos de processarmos um progresso evolutivo para cada um de nós, gradativo, mas constante. E que Jesus nos abençoe. Amém.